O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual eu, o Felipe e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Massa e Milei disputarão segundo turno presidencial na Argentina. Pois é, meu caro Matias, só vou passar aqui pelos resultados, né? No primeiro turno, o Sérgio Massa, né, candidato governista, atual ministro da Economia, ficou com 36,6% dos votos, o que dá mais ou menos 9 milhões e meio. Em segundo lugar ficou o Javier Milei, do La Libertad Avança, com 29,9% dos votos, 7,8 milhões mais ou menos. Em terceiro lugar ficou a Patrícia Bullrich, do Juntos por El Cambio, macrista, com 23,8, 6 milhões,2. Em quarto lugar, o Juan Schiaretti, né, do Hacemos por Nuestro País, os peronistas anti-Kirchner, né, vocês que se virem para explicar o que é peronismo anti-Kirchner, com 6,7% dos votos. E, finalmente, a Miriam Bregman, da Frente dos Trabalhadores, com 2,7% dos votos, que dá mais ou menos 709 mil votos, nessa que foi, infelizmente, a eleição argentina com menor comparecimento desde... Segunda menor? Segunda. Então eu vi a manchete errada. 2007 foi menor. Com 76,5% de comparecimento dos eleitores. E aí, por favor, nossa querida Silvia Colombo, aqui no estúdio, né, surpreendendo eu e o Matias, que estávamos crentes que elas estavam em Buenos Aires. Por favor, nossa querida Silvia, né, seus comentários iniciais sobre o pleito presidencial argentino. Iam fofocar sobre mim, né? Não, voltei essa madrugada, saí de lá meia-noite, cheguei aqui às 3 da manhã, ainda tô, assim, um pouco mareada com todos esses acontecimentos. E, de fato, a surpresa aí desses resultados foi a diferença que o Massa conseguiu impor aí ao Milei, né? Enfim, porque havia algumas sondagens, inclusive da Atlas Intel, que era a que mais cravava que o Massa sairia um pouco adiante, mas não com essa distância de 6 pontos, né? Um pouquinho mais de 6 pontos. Por que temos esses números, né? Os analistas e os estudiosos dos números saíram com várias teses aí. Eu acho que a que mais pegou, assim, a razão que mais pegou ali foi que nessa última semana a propaganda do Massa foi muito, muito acentuada no medo, incutir medo na população caso eles não votassem no kirchnerismo, não votassem no peronismo, ou seja, nele, né? Para vocês terem uma ideia, nas estações de metrô havia propaganda dos candidatos e a propaganda do Massa estava nos próprios mostradores, ou seja, num lugar oficial, lugar do governo, né? Enfim, isso provavelmente estava descumprindo as leis, mas ali você via passagem de metrô com Milei, 700 pesos. Passagem de metrô com Bullrich, 600 e alguma coisa. Passagem de metrô com Massa, 56 pesos. Enfim, apesar de, pelo lado de fora, as pessoas falarem como pode ser o ministro da Economia, de uma economia de 3 dígitos, como é que ele pode estar liderando? Está liderando um pouco por conta disso, né? Porque as pessoas se viram com medo de perder os subsídios e as outras benesses que ganham aí como assistência, né? E elas foram muitas, né? Tenho colegas que contaram que a mãe, o pai ou alguém da família estava esperando na fila da aposentadoria já há meses a aprovação da sua aposentadoria, e várias chegaram no dia 20, ou seja, dois dias antes da eleição. Isso pode ser uma parte da explicação. A outra parte da explicação tem a ver com o voto anti-Milei mesmo, né? Enfim. E Silvia, tem uma coisa que você comentou aqui semana passada, né, sobre a força do peronismo, né? O peronismo presente em todas as províncias, né? Ao contrário ali do Milei, que não é entre aspas, um aventureiro, ou do macrismo, que é forte em algumas regiões. A gente vê um pouco isso no mapa eleitoral argentino. Então, essa máquina do peronismo, como você acha que pode ter também influenciado a eleição? E só um parênteses,
também me surpreende justamente por isso da votação do Milei em algumas províncias onde o peronismo é tradicionalmente forte, né? Principalmente as províncias do norte, como Jujuy, Salta e Misiones, né? Onde ele acabou levando. A força do peronismo, eu acho que tem duas coisas para analisar. E, de fato, culturalmente, é parte atávica da personalidade, da cultura argentina, né? Então, de fato, o peronismo tem as suas forças. Se diz que em cada eleição eles já saem dos 30%, né? Nunca começa uma eleição com menos disso, né? Enfim, por conta de toda a história relacionada ao peronismo e de tudo que significou a mística, os direitos aos trabalhadores, a proteção popular, tudo isso ainda é muito forte para que as pessoas votem no peronismo. Mas, além disso, sim, a máquina peronista no país é muito forte. E quando eu falo disso, eu gosto de lembrar que o voto na Argentina em sua maioria ainda impresso, não é eletrônico. Ou seja, é necessário ter muitos fiscais de mesa em todas as sessões. E são poucos partidos que conseguem ser tão nacionais assim. O peronismo, sim, tem gente para isso. Obviamente tem várias acusações, esses fiscais às vezes favorecerem os candidatos peronistas e não os outros, principalmente quando os outros não estão na mesa. E também tem a questão de ajudas para que as pessoas possam ir ao centro de votação. Então, isso foi reportado, isso sempre é reportado toda eleição, não é uma coisa menor, assim, parece que de fato eles ajudaram muito as pessoas a irem votar, dando refeição, dando choripan ali, enfim, incentivando as pessoas dando todas as facilidades para que elas fossem ao centro de votação. O que está na linha ali da legalidade e não legalidade. Uma coisa é você levar para votar, ok? Outra é você levar insistindo e fazendo pressão, dizendo, olha, vamos sumir o subsídio. E pressão por um candidato específico. Isso. No caso, ouvi relatos de gente que cobriu no resto do país e parece que, assim, tipo, rasparam o fundo do tacho, assim, levaram todo mundo que era possível ali para conseguir esse número. O que não quer dizer que o peronismo não tenha tido uma votação expressiva do ponto de vista honesto. É que, enfim, isso faz parte um pouco desse maquinário eleitoral peronista. E como o Felipe anunciou, né, nos próprios candidatos, né, a gente tinha 2 candidatos peronistas concorrendo, né, tanto o Sérgio Massa, que inclusive já foi mais crítico ao kirchnerismo, né, inclusive nas eleições de 2015, no qual ele justamente surgia como uma terceira via à oposição e ao kirchnerismo, né? E hoje essa figura é do Juan Chiaretti, né? Governador da província de Córdoba, que tem o seu próprio peronismo, né? E assim, não dá para dizer também, né, que o voto no Chiaretti vai ser convertido automaticamente para o Massa, assim como o voto a Burrit vai ser convertido automaticamente ao Milei, né? Existem várias possibilidades aí nesse espólio eleitoral, né? Inclusive parte, né, dos votantes do Juntos por el Cambio que votariam no Milei já fizeram isso no primeiro turno, né? Porque o próprio Juntos por el Cambio teve menos votos no primeiro turno do que nas primárias, sendo que houve uma participação maior na eleição do domingo passado do que em 13 de agosto. Exato. E aproveitando, desculpa te interromper, só para você emendar o seu raciocínio sem interrupções, essa questão da diferença entre primárias e o primeiro turno foi uma das argumentações de algumas pessoas, né, falando em fraude, já que o Milei ficou proporcionalmente com menos votos. Porém, em números absolutos, ele teve mais votos na eleição de verdade do que nas primárias. Enfim, só esse... E agora, por favor, Silvia... Ele teve pouco mais de 500 mil, né, em comparação ao mês retrasado. Eu acho que essa questão de para quem vão os votos dos outros contrincantes, os outros que estão de fora, ela ficou mais complicada essa semana depois da famosa reunião na calada da noite que ocorreu no apartamento de Maurício Macri, ali
Palermo Chico, ele telefonou pro Milei, chamou o Milei para ir na casa dele, chamou a Burrich e não chamou mais ninguém da Aliança Juntos por el Cambio ou do seu próprio partido, o PRO. E ali eles ofereceram apoio ao Milei. A gente ainda não sabe detalhes disso, o que foi pedido de contraponto, de contrapartida, enfim. Eu sei que no dia seguinte a Burrich anuncia que vai fazer um pronunciamento, diz que, assim como o San Martín, não é possível não fazer nada quando a pátria está em perigo e que por isso ela ofereceria apoio ao Milei. Enfim, depois à noite eles se encontraram, ela com um sorriso amarelo ali, enfim, é realmente muito complicado para ela assumir isso, admitir isso e oferecer esse apoio tão rápido, uma vez que ela foi tão detonada pelo próprio Milei nos debates, né, que chamou ela de assassina, montoneira, tira-bombas e um montão de outras coisas. Mas ao longo do dia, a gente até conversou um pouquinho por WhatsApp nesse dia, né, de fato o que a gente assistiu lá foi um racha mesmo, da Aliança Juntos por el Cambio. Vários governadores das regiões que são ou do Juntos por el Cambio ou são do União Cívica Radical aliados ao Juntos por el Cambio estavam dizendo, nós não vamos entrar nessa, não temos nada com isso. Os radicais já estavam divididos antes mesmo, né? E de fato tiraram o corpo fora. E a cereja do bolo dessa confusão foi o próprio Horácio Rodrigues Larreta, que concorreu nas primárias com a Burrich, que apareceu no final do dia e falou, olha, não foi convidado, eu soube logo depois que eles tinham se reunido, não me consultaram, e ele é uma das peças-chave, tanto do PRO como Juntos por el Cambio, o chefe de governo da cidade, ex-candidato a presidente, homem de confiança do Macri, e ele disse, enfim, muito enfaticamente que não ia apoiar o Milei e também tampouco o Massa. E outros nomes importantes dessa coalizão também falaram que não se alinhariam, como a Elisa Carrió e outros. Ou seja, para onde vão os votos da Burrich agora ficou, se já era meio complicado antes, agora está mais complicado. Também lembrando que o eleitor vota em quem quer, né? Não necessariamente em quem o representante dele ou em quem ele votou diz para ele votar, né? E em relação ao Juntos por el Cambio, né, cabe lembrar também que a participação do eleitorado na cidade autônoma de Buenos Aires foi ainda pior do que nacionalmente, né? Foi menor de 70%, onde, né, o Jorge Macri acabou ganhando, né? Apesar de tecnicamente ter a previsão do segundo turno, o Santoro, que era o candidato da União por la Pátria, abandonou justamente para concentrar esforços, né, na campanha para o Sérgio Massa na capital, onde há um terreno aí em disputa, né, justamente por conta do voto que tem sido tradicional nas últimas eleições para a proposta republicana, né, que é o partido do Maurício Macri e da Patrícia Burrich. Então, Buenos Aires, a cidade, pode ser decisiva, né, para essa eleição, e cabe lembrar que foi aonde o próprio Javier Milei foi eleito deputado há 2 anos. Né? Exatamente. E nas ruas de Buenos Aires, nos dias seguintes, assim, você via ali, porque ali é uma espécie de bolha, né, do PRO, bolha do Juntos por el Cambio. Eu diria que a candidatura da Burrich no começo estava bem mais forte ali, a ideia de... Enfim, a capital do país é dirigida pelo PRO desde 2007, se não me engano, né? Com 2 vezes o Macri, o Horácio Larreta e agora o primo do Macri, né? Enfim, é um território do PRO, do Juntos por el Cambio nos últimos tempos. E agora você vê as pessoas um pouco o que fazer, né? Ainda mais depois que a Burrich disse tão atabalhoadamente, tão rapidamente que ia apoiar o Milei. E hoje, né, aproveitando, o Macri falou, é preciso mudar, e hoje quem lidera a mudança é Milei. Temos que ter a humildade de reconhecer que as pessoas optaram por ele, temos que apoiar sem pedir nada em troca. Né? Então, indo nesse aparente racha, né, da oposição. E aí eu queria perguntar uma outra coisa para você, Silvio. O Milei, depois da eleição, ele parece que começou a dar uma moderada também, né?
claro, por motivos eleitorais, né? Dizendo, por exemplo, que vai ter o Ministério de Recursos Humanos, né? Que, enfim, que a esquerda não é formada só por escória humana, que é o termo que ele utilizou antes. Até deu meio que um pedido de desculpas para o Papa, né? Porque caiu muito mal as declarações dele em relação ao sumo pontífice, que também é argentino, para o público, para o eleitorado mais velho, né? Então ele disse que o Papa sempre será bem-vindo quando quiser vir à Argentina e será reconhecido como um chefe de Estado, ademais de ser o chefe da Igreja Católica, né? Então baixou o tom em relação ao Papa Francisco. Eu acho que tem tons diferentes que ele usa, de fato, no discurso que apareceu na televisão, nas declarações, nessas entrevistas finais, ou mesmo na Mirta Legrand, ele parecia bem mais calmo, bem mais moderado, deixou de falar coisas tipo vamos parar de falar com comunistas, essas coisas. Porém, no ato de encerramento de campanha ao qual eu fui na Arena Movistar, ali perto no bairro de Chacarita, perto do clube aí do... Vija Crespo. Vija Crespo, é verdade. Mas enfim, esse ato, ele tava no modo Milei Fúria, assim, né? Começou, acho que até já contei isso na semana passada um pouco. Parecia um Barra Brava. Parecia um Barra Brava, e ele entrou com a imagem do Leão de Fogo atrás dele, numa telão gigante. Teve um momento ali que ele falou com voz, como se ele fosse um leão, assim, tipo... assim, como se estivesse rugindo. Enfim, ali ele estava muito no que ele para o eleitor dele, mas também o público era basicamente jovem, o eleitorado que sempre acompanha. Mas é certo que nas entrevistas ele deu uma amaciada, ele inclusive falou depois que ele falou, eu convidaria a Burrit para ser minha ministra, na verdade até teria um ministro de esquerda, o apresentador fez assim, ele não chega tanto, tal, mas ele de fato deu uma moderada, né? Antes de vocês continuarem, vocês fizeram, né, comentário aí do bairro e tal. Um ouvinte nosso, que presumo que é psicólogo, ele fez um comentário logado no blog dele, né, Psicologia e Análises. Gostaria de registrar minha revolta com a tentativa do Matias e da Silvia de empurrar o Milei para o Atlanta e para a Vila Crespo. Esse sim o melhor bairro da capital. Todos sabemos as cores que o Milei defendeu. Não é uma referência ao fato de que o Milei jogou no Chacarita, que é o clube do Matias. Brincadeiras à parte, parabéns pelo programa incrível, sou fã do trabalho, esse episódio ficou especialmente bom. O Atlanta que não ganha do Chacarita em Vija Crespo desde 1984, só para deixar registrado. Um outro aspecto dessa nova fase do Milei e o que ele espera fazer, ou vai fazer até o segundo turno, para poder ter os apoios que ele deseja, né? Se ele vai revelar finalmente, ou se o Macri vai revelar finalmente o que eles estão conversando de fato já há alguns meses, né? Que o Milei propôs pro Macri ser uma espécie de chefe de Estado, né? Se ele for presidente, ou seja, um representante dele para o mundo exterior, e com essa função de amenizar a imagem do Milei para os mercados, etc. E a gente sabe que Maurício Macri é um político de grande vaidade, talvez ele de fato queira isso e esteja querendo algum cargo ou ser um conselheiro do Milei ao longo de uma provável gestão dele. Então estamos para ver isso do Macri também. E no blog da Bela Megali, no Globo, né, ela acabou entrevistando o diretor executivo da Atlas Intel, o Andrei Roman, né, que foi o único instituto que deu a vitória ao Sérgio Massa no primeiro turno, né? E no caso ela fala especificamente do apoio do Bolsonaro ao Milei, que acabou também tirando votos, né, na visão do Andrei Roman, né, por conta dessa aproximação com o ex-presidente do Brasil. E teve também um vídeo, né, que circulou bastante, inclusive aqui no Brasil, né, que fazia uma alusão do Bolsonaro ao Milei, né? Esse vídeo e muito dessa campanha do medo, né, que o Massa imprimiu aí nessas últimas semanas, estão sendo atribuídos à chegada dos marqueteiros brasileiros lá, né? Enfim, que aconselharam o Massa, assim como aconselharam o Petro na Colômbia, de usar a ideia da expansão da direita como uma grande ameaça. E o Massa incorporou isso
Aí a gente vê, né, o Massa, quem acompanha há muito tempo a Argentina, vê o Massa camaleão, né? Porque de fato nas eleições de 2015 tudo que ele queria era terminar com o kirchnerismo e quase apoiou abertamente o próprio Macri. Acabou sendo o fiel da balança. Foi. E agora ele tá ali falando de soberania das Malvinas, soberania do peso argentino, enfim, e isso, né? Precisamos parar a extrema-direita. E parece que, inclusive, além dessa propaganda, a que eu mencionei mais cedo dos transportes, o subsídio, também seria parte da estratégia montada pelos brasileiros. E para complementar isso que a Silvia mencionou, né, e para vocês discutirem mais também, essa coisa de, né, ter virado ali uma disputa indireta entre Bolsonaro e Lula, a jornalista Tainá Falcão, da CNN, trouxe que o Lula teria procurado o Sidônio Palmeira, né, que trabalhou em campanhas, e o Sidônio Palmeira não quis trabalhar pelo fato de que a campanha já estava em andamento, porém enviou, né, funcionários, pessoas de confiança dele. E outra coisa, né, que o Eduardo Bolsonaro, o Marcel Van Hatten e o Ernesto Araújo, né, o Eduardo Bolsonaro, deputado, filho do ex-presidente, o Marcel Van Hatten, também deputado, e o Ernesto Araújo, ex-ministro, né, e chapéu de alumínio, atual chapéu de alumínio, estavam lá, né, na Argentina, com Milei, inclusive. E também viralizou a entrevista do Eduardo Bolsonaro defendendo armas, né, o porte de armas, e ele foi cortado, né, em cima da fala, e o jornalista ainda falou, né, somos muito generosos de trazer esse tipo, né, blá blá blá. O André Roman cita isso também, que diz que a pauta armamentista é rejeitada no país, né, isso explica o porquê do corte abrupto. E além de tudo foi uma entrevista na C5N, que é um canal bem de esquerda, assim, e era um momento que eles estavam com vários repórteres em várias partes da cidade, da Argentina, e havia um quadrinho ali que era o sujeito que estava no bunker, como eles chamam lá, do Milei. Aí aparece o Eduardo Bolsonaro, ele começa a entrevistar e de repente o Bolsonaro está falando de liberação de armas. E esse apresentador que fala, não, escuta, vamos tirar, é muita generosidade da nossa parte e tal, é um dos donos do C5N, é um jornalista muito de esquerda, o Roberto Navarro. Então, realmente pegou e viralizou. Enfim, e ele passeou ali, ele fez fotos com os fãs. Eu não sei o quanto de reunião mais séria, de estratégia que ele possa ter tido, né? Já do lado do Massa, é certo, o Sidônio Palmeira não foi, mas ele mandou a equipe dele, e parece que o nome-chave aí relacionado à campanha do Massa é o Otávio Antunes, que justamente trabalhou na campanha do Petro e outras, mas enfim. E ainda falando em relação ao Massa, né, de acordo com o jornalista Fernando Gutierrez, ele disse, né, que o Massa sabe que a chave para o seu êxito é tomar distância do kirchnerismo também. Então, de tentar construir, né, uma candidatura independente, né, do kirchnerismo, até por conta, né, do que a gente estava falando antes, né, do peronismo ser bastante amplo, né, não ser um sinônimo de kirchnerismo, apesar de hoje ser, vamos dizer, a corrente majoritária, né, dentro do PJ, mas, como a gente estava falando, né, o caso do Juan Schiaretti, por exemplo, que é um peronista que não é alinhado à família K, né? Claro, são chamados peronistas moderados, né? Em algum momento se falava isso do próprio Alberto Fernandes, mas como ele se abraçou tanto com o kirchnerismo, agora já ele é meio Mas a Cristina basicamente meteu um não sei quem pro Alberto Fernandes no dia da eleição, no dia da eleição, perguntaram, né, e aí, Cristina, como é que foi votar, né? Então, não tenho nada a ver com esse governo, nenhuma decisão foi tomada com a minha consulta, e eu não sei quem é esse maluco aí. E a gente já tinha repercutido há 4 anos, né, de que ela tinha uma ciumeira com o Alberto, né, por conta da proximidade dele com o Néstor, né? Então, já não é de hoje também que essa relação é estremecida. Você vê que o Matias usa os primeiros nomes, né? O Matias é íntimo. Cris, né? Néstor, Mauri. Mas esse não tem intimidade. O Massa, inclusive, né, na hora que saiu os resultados, ele saiu a falar. Ele subiu sozinho no palco. Geralmente sobem todos, né? Dançam, fazem alguma festinha, enfim, quem foi eleito em alguma província e tal. Não, mas subiu sozinho
E isso, para mim, é uma das demonstrações de que ele quer se descolar, né? E vamos lembrar que um componente desse descolar, que foi o que a gente falou semana passada, vamos lembrar para o nosso ouvinte que o Alberto Fernandes, o atual presidente da Argentina, poderia ser candidato e não foi candidato porque hoje ele não seria eleito nem síndico do prédio dele, né? Então... E porque a bucha é enorme, né? Porque nem o Alberto quis, nem o Macri, nem a Cristina. Ou seja, o Macri poderia ser candidato. Ele poderia ser candidato, tomou uma paulada justamente na última eleição, né? Porque também, desde a crise de 2001, essa é apenas a segunda eleição que vai ter segundo turno, né? Porque o Alberto Fernandes acabou ganhando no primeiro, na eleição passada, por conta do dispositivo menenista, né? Se o candidato passa dos 40% e tem mais de 10 pontos percentuais, ele acaba levando a parada, né? E ainda falando, né, da força do peronismo, tem que reconhecer a reeleição do Axel Kicillof, né, na província de Buenos Aires, que é o principal colégio eleitoral do partido, né? E ele vai ser uma grande ajuda ele pro Massa se ele de fato colocar as manguinhas de fora e ajudar, porque ele comanda a província, que é o principal reduto eleitoral da Argentina, né? Aproveitando então que o Matias fez esse gancho, passar rapidamente aqui pelos resultados provinciais do domingo, né? Na província de Buenos Aires, a Silvia comentou, né? Vive 38% da população argentina e o Axel venceu no primeiro... Eu falo no primeiro nome porque o sobrenome dele é difícil. O Axel venceu no primeiro turno com 44,8% dos votos e, né, por esse mecanismo, né, de ter uma grande distância para o Nestor Grindetti, do Juntos por Arcâmbio, que ficou com 26%, e a Carolina Piparo, da Libertad Avança, ficou com 24% dos votos. Píparo, desculpa. Na cidade autônoma, na Caba, o Macri Primo ficou com 49,6%. E teria, né, segundo turno, porém o Leandro Santoro, que ficou em segundo do peronismo, abriu mão do segundo turno, né, devido à grande diferença de votos já, então sabe que não teria muito como gerenciar. Em Entre Rios, o Rogério Frigélio, que é do Juntos por Arcâmbio, ficou 41,6%, e em segundo lugar ficou o Adam Bau, do peronismo, com 39,4%. E em Catamarca, o candidato peronista, Raul Jalil, levou 54%. Curiosamente, em segundo lugar, ficou o candidato do Libertad Avança, né? O candidato do Juntos pelo Câmbio em Catamarca ficou apenas em terceiro. Porém, isso é interessante, mas do ponto de vista numérico não quer dizer muita coisa, porque Catamarca é uma das províncias menos populosas da Argentina. Mas também é um grande bastião peronista, inclusive é a província natal do Luiz Barrio Nuevo, que era braço direito do Carlos Menem e ex-presidente do Chacarita. E vocês que acompanham muito mais a política argentina, eu acho que o nosso ouvinte quer, o que ele realmente quer, é que vocês comentem a entrevista do Milei ontem, quinta-feira, dia 26, em que aparentemente, assim, ele, com todo respeito, tá? eu não tenho simpatia pelas ideias do Milei, como fica muito claro, tá? Mas assim, eu não tô fazendo esse comentário aqui pra ser jocoso, eu tô fazendo esse comentário honestamente. Você vê o vídeo, ele tava doidão. Eu não sei se ele estava medicado, se ele tomou um Fernet com coca a mais, mas ele estava bem doido. Então eu queria que vocês comentassem isso. Deu uma entrevista pro chamado Pelado Trabuco, que é o apresentador estrela do Crônica TV, que é um canal de televisão um pouco sensacionalista, enfim, mas é muito visto, tem muita audiência. Nessa entrevista ele estava sendo entrevistado com bastante calma por parte do jornalista. Ele estava tentando perguntar novamente sobre as ideias, estava numa parte ali que, segundo o Milei, era demasiado técnica e portanto ele precisava de silêncio para poder elaborar. E aí, um pouco enquanto o jornalista estava fazendo a pergunta, passou por trás do Milei um câmera, desses que tem em estúdio de televisão, passou um câmera e voltou, enfim. Aparentemente, para quem estava vendo na televisão, não parecia haver ruído no estúdio.
E eu acredito que não havia, até porque eu já fui nesse estúdio da Crônica e não tem plateia, não é um auditório, não é nada disso, é apenas um estúdio de TV. E o Milei começou a dizer que era muito difícil elaborar um pensamento a partir de tanto murmúrio, de tanto ruído e de gente falando. E curiosamente também ao mesmo tempo ele fazia umas caras e caretas ali que viraram meme, inclusive, ele virava os olhos, dava um pouco essa sensação que o Felipe insinuou, embora eu também não tenha nenhuma prova de que ele estava sob efeito de nenhuma substância legal ou ilegal. Não, e ele chorou também, né? Ele, enfim, ele tava ali emotivo, digamos. Então, sei lá, eu acho que ele, não sei, acho que rolou alguma coisa. Como eu disse, isso não é uma insinuação pessoal nem nada, é só a percepção minha vendo o vídeo. E especialmente esse trecho que viralizou, né? Pode ser apenas um recorte. Sim, e quando ele chora, o jornalista pergunta se tá chorando. Ele, não é bem isso, não sei o que. Eu, mais do que tá dopado ou algo assim, eu acho que ele tá um pouco descontrolado, né? Porque depois, na hora que ele sai do estúdio, o microfone ainda fica com ele um pouco e ele continua brigando com o cara do som da câmera lá atrás, dizendo, você não pode falar tanto. Eu acho que ele tá alterado, talvez pelo resultado da eleição, né? O que você acha? É eufórico. Tava completamente alterado, né? Enfim, acho que o vídeo diz por si só, e daí, enfim, não dá pra gente ficar conjecturando também o que aconteceu, mas agora é o pós, né? Isso gerou um desgaste na campanha, pra opinião pública, né? Tem muita gente já que publicou, né? Assim, personalidades, né? Dizendo que não sentem mais confiança, né, no Milei depois dessa entrevista que acabou pegando muito mal para a campanha, né? Enfim, essa é a principal consequência desse ocorrido, claro, de ontem à noite. E aí, outra coisa para vocês comentarem também é que nós também tivemos, né, ali metade da Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado argentino também foram renovados, né, nesse domingo, dia 22 de outubro. E a conclusão que a gente pode trazer é que a coalizão do Milei, né, o La Libertad Avança, fagocitou, né, basicamente o Juntos por Câmbio. A chapa governista União pela Pátria, né, elegeu 13 senadores, ou seja, 3 a mais, né, ganhou 3 cadeiras a mais, e 57 deputados, 11 a menos. Tá? O Libertad Avança elegeu 7 senadores, não tinha nenhum senador, nenhuma cadeira ocupada em disputa. O partido não existia antes dessas eleições. E 35 deputados. O Juntos por El Câmbio elegeu 2 senadores, perdendo 9 cadeiras, e 31 deputados, perdendo 25. Tá? Então, assim, o Libertad Avança roubou, entre aspas, né, conquistou um monte de cadeiras que eram do Juntos pelo Câmbio. O Hacemos por Nuestro País elegeu 4 deputados, crescendo 1, né, nessas disputas. A Frente de Esquerda elegeu 1 deputado e também tivemos 2 senadores independentes e 2 deputados independentes. O que parece estar acontecendo aí, não sei se vocês estão de acordo, eu me lembrei muito do Chile, né, desses últimos anos, né, em que a chamada direita ou centro-direita democrática foi perdendo espaço para a direita mais radical, para o Partido Republicano, liderado pelo José Antônio Cast, esse candidato à presidência, que hoje domina a Assembleia Constituinte e é a principal força política também no Congresso. E fica a recomendação aqui também, né, para quem quiser se aprofundar mais sobre o primeiro turno das eleições argentinas, tanto eu quanto a Silvia participamos da última edição do Medo e Delírio em Buenos Aires, né, o nome provisório que os camaradas do Medo e Delírio em Brasília, aqui da Central 3, deram para essa última edição, falando aí, né, principalmente tentando explicar, né, para quem não está tão familiarizado com o fenômeno Milei, né? Então eu e a Silvia e outras pessoas damos nossos pitacos lá. O lixo do Cristiano Botafogo roubando, Basura. roubando
nossos integrantes, nossas pautas. Mas você sabe que eu perguntei pra ele, falei, olha, eu sou do xadrez verbal, hein, tudo bem? Ele, não, aliás, eu vou até ligar pro Matias. É isso. Bem, falando em Brasília, agora vamos para falar aqui das notícias da política externa brasileira, enfim, passa a palavra pro Felipe, não sei nem como definir isso. Né? O que aconteceu? Um carro da Embaixada Brasileira em Sófia, capital da Bulgária, foi apreendido pela polícia hoje, tá? Sexta-feira, dia 27, depois que a polícia búlgara encontrou 55 quilos de cocaína no carro. A embaixada brasileira na Bulgária, melhor dizendo, né, soltou uma nota dizendo que o veículo foi furtado por um funcionário búlgaro da embaixada e que o crime não contou com a participação de qualquer representante diplomático brasileiro, que o funcionário local foi demitido por justa causa, tá? E que as autoridades brasileiras estão totalmente cooperando. E aí a nota fala, as embaixadas do Brasil em Sófia e em Ankara, capital da Turquia. Por quê? Porque o veículo foi apreendido tentando cruzar a fronteira, tá? Da Bulgária com a Turquia, né? Então ainda tem essa, tá? E tanto o motorista quanto o comparsa dele foram detidos, tá, na cidade de Capicule. Tá? Então, foi esse o episódio, né? Digno de filme de buddy cop, assim, né? Mas é isso. Bem, de Sófia a gente vai para Lima, capital do Estado Plurinacional do Uzbequistão, já que mais um ex-presidente peruano foi citado, né, pela justiça, no caso o Martín Vizcarra, né, que acabou substituindo o Pedro Pablo Kuczynski, né, o popular Pepeca, em relação às licitações de empresas chinesas, né, durante a conclusão do seu mandato, sobretudo para a construção de uma estrada em Canchaque, no departamento de Piura, e do Hospital Manuel Nunes, em Puno. Cumprindo aí, né, a tradição, vamos acompanhar, né? Ele foi citado para comparecer ao Congresso hoje, né? Sexta-feira, dia 27. Então, na próxima edição, a gente repercute aí os efeitos destas declarações do Martín Vizcarra. Bem, já que eu citei Puno, a gente vai para esse departamento também, já que tivemos uma mega operação binacional entre as polícias da Bolívia e do Peru, nos municípios homônimos de Desaguadeiro, né, que ficam ali às margens do lago Titicaca, já que esta é uma zona conhecida pelo tráfico, né, de cloridato e da pasta base de cocaína produzidos na selva peruana indo em direção à Bolívia, e do mercúrio, né, que é um mineral proibido no Peru que sai da Bolívia em direção ao país vizinho. E o estopim para essa operação foi um tiroteio que ocorreu no dia 22 de setembro, que deixou 2 mortos, no qual um chefe policial antidrogas de La Paz, o Johnny Rivera, acabou sendo destituído por envolvimento no caso. Do Peru e da Bolívia, vamos para a Colômbia com notícias relacionadas às eleições regionais que terão espaço neste domingo, dia 29 de outubro. Isso, vão ser disputadas as eleições regionais para eleger 32 governadores, 418 deputados das províncias, né, dos departamentos, né, 1.102 prefeitos, 12.072 concejales, né, o nosso vereador. Né, a eleição acaba servindo aí também de um possível... não vou dizer ali desagravo, né, mas uma avaliação, um termômetro também, né, do governo Petro, né, e do desempenho político dos aliados dele no país. E 2 notícias relacionadas às eleições regionais é que tivemos o sequestro de 18 soldados colombianos que foram enviados para o departamento de Guaviare, justamente para garantir
a segurança, né, das eleições. Esse departamento que fica ali no centro da Colômbia, né, já na Amazônia, que tem sido comandado por a principal dissidência das Farc, né, o Estado-Maior Central. E no caso, esses soldados foram sequestrados por civis, mas aparentemente, né, por mando da guerrilha, né? E o comando do exército colombiano disse em um comunicado que os militares, dos quais não se informou a quantidade, pertencem ao comando específico do Oriente e foram detidos numa casa no município de San Jorge, né? E daí a informação, que eram 18 no total, foi divulgada pela revista Semana. E por fim, ainda na Colômbia, a gente tinha citado, né, o Carlos Fernando Galán, né, como candidato à alcaldia de Bogotá, e segundo uma pesquisa do Instituto Invamer, ele é o favorito, né, para ganhar as eleições na capital colombiana, já que tem 41,1% das intenções de voto, o que alcançaria para ele ganhar no primeiro turno. Há coisas que mudam na Colômbia e outras que não mudam jamais, né? As eleições regionais sempre são violentas, até porque se disputam coisas ali bastante mais concretas do dia a dia das pessoas, que são as disputas territoriais, a questão da violência entre famílias poderosas, né? Que semana passada eu chamei de clãs, aqui a gente um pouco confundiu com cartéis, mas enfim, as famílias poderosas que governam há muito tempo. E ao mesmo tempo tem essa questão aí de Bogotá, né? Porque também existe uma ideia que já se concretizou em outras vezes, que o prefeito de Bogotá acaba em algum momento se catapultando para ser presidente do país, como aconteceu com o atual presidente Gustavo Petro. E o Galán... E só complementando por essa questão, né, que o candidato do Petro em Bogotá, o Gustavo Bolívar, tem quase metade da intenção de voto do Galán, né? Então, falando desse termômetro propriamente, estaria aí um indicativo, né? Exatamente. E o pacto histórico, né, que foi essa espécie de frente ampla que foi armada para dar apoio à candidatura do Petro e viabilizar a eleição dele, já hoje está completamente fragmentada. E essa eleição em Bogotá vai mostrar isso de forma mais clara. Bem, a gente cruza a fronteira ao Oriente com a Venezuela para falar das primárias no país vizinho. Eu vou passar aqui pela parte factual, né, mas nós tivemos um acordo em Barbados, né, com a participação brasileira, inclusive na mediação, para a realização das primárias e realização, né, das futuras eleições. As primárias foram realizadas nesse último domingo. E a Maria Corina Machado, né, que a gente já falou um pouco dela aqui, ela que está teoricamente inelegível, né, por alguns anos atrás ter aceitado ser embaixadora do Panamá para ter imunidade diplomática para poder criticar o governo venezuelano. A Maria Corina Machado foi eleita com 92% dos votos das primárias, porém depois, né, da eleição veio o discurso de que pode ter ocorrido uma fraude, né, vícios e irregularidades, né, esse foi o termo, nas primárias, né, inclusive, né, por parte da oposição, né, um dos grupos que faz parte da oposição, no caso o Partido Ação Democrática, e aí o governo Maduro anunciou que vai investigar, né, as supostas fraudes nessas primárias. Enfim, Silvia, seus comentários, seus complementos, por favor. Sim, bom, eu já não caio mais nessas trampas aí do governo Maduro e da ditadura venezuelana, quando coloca esses obstáculos e empecilhos e inabilitações para tentar melar as eleições, porque eles de fato eles sempre vão melar as eleições, mesmo indo a Barbados, a República Dominicana, ao Vaticano, ao México, e prometendo ali que as eleições serão livres e democráticas e legítimas. Bom, se elas vão ser livres, democráticas e legítimas, a primeira coisa que eles deveriam ter aceitado é o resultado das primárias da oposição e ter derrubado a inabilitação, que não é só da Maria Corina, é também de todos os outros opositores, Leopoldo López, Capriles, Guaidó, todos estão inabilitados. Então,
o que o regime costuma fazer com frequência nesse tipo de eleição é eleger escolher uma pessoa que seria um opositor, entre aspas, colocado por eles ali para disputar. Foi o que aconteceu na eleição de 2018, quando se inventou um candidato ali chamado Henrique Falcón, que seria o opositor não inabilitado e deixando de fora todos os outros. Então, eu acho que quando o Maduro dá a palavra, de fato, eu concordo com a Maria Corina, a quem eu entrevistei na semana passada, e ela estava bastante chateada de todo mundo sair celebrando acordos novamente, quando já foram feitas 14 tentativas de acordo com o Maduro e com o chavismo, e eles jamais cumpriram. Então, eu acho que a gente vai ter, nas eleições do ano que vem, bastante turbulência, mais uma vez. E também na Venezuela, nessa segunda-feira, dia 23 de outubro, o presidente do Conselho Nacional Eleitoral, Elvis Amoroso, apresentou as perguntas que estão contidas no referendo consultivo sobre a Guiana Essequiba, que será realizado no próximo dia 3 de dezembro deste ano, no qual estava sendo cobrado justamente por deputados da Assembleia Nacional em relação à consulta, né? Então são 5 perguntas no total, né, em referência a esse território contestado pela Venezuela em relação à sua vizinha Guiana, ligados, né, tanto ao laudo arbitral de Paris de 1899, ao Acordo de Genebra de 1966, a jurisdição da Corte Internacional de Justiça e outras 2 perguntas mais de ordem geral, assim, enfim, em relação a esse território, né, que enfim, tem um vazio demográfico muito grande de pessoas, mas concentra diversos minerais no seu subsolo, né? Especialmente petróleo. E petróleo de boa qualidade, né? A gente sempre faz essa observação. A Venezuela é um grande produtor de petróleo, mas historicamente o petróleo venezuelano é muito ruim. Tá? Ele precisa de muito refino. Ele é um petróleo fácil de ser extraído, mas ele precisa de muito refino. É um petróleo pesado e azedo. Tá? O petróleo bom é o petróleo leve e doce. Tá? Não sou eu que inventei esses termos, não é coisa de tá? Eu ia só perguntar se você experimentou. Bem, a gente segue na Bacia do Caribe, vamos agora para o Haiti, já que o suposto organizador do assassinato do ex-presidente Jovenel Moïse foi preso em Porto Príncipe. Isso, o Joseph Félix Badio, ele teria sido, né, ele estava aí foragido há 2 anos, ele é um ex-chefe de polícia haitiano, e ele teria sido, né, um dos responsáveis por articular entre os mandantes do crime, né, ali na Flórida, e os mercenários colombianos, né, que mataram o Moïse. Ou seja, espera-se que com a prisão dele, né, possa-se chegar mais ao fundo em quem são os mandantes desse crime. Tá? Ele que inclusive trabalhou na unidade anticorrupção do Ministério da Justiça haitiano antes de ser demitido por corrupção. Ou seja, ele seria um elo, pouco acima, mas ainda ele foi um não intermediário. Ele não é o mandante, ele é o cara que organizou. Os ligaram para ele e falaram, a gente precisa se livrar desse cara aí. Você sabe como é que a gente pode fazer? Já sei, eu conheço uns brothers da Colômbia lá, vou ligar para eles, né? Mas não foi com essas palavras porque ele fala francês. Como disse o Ryan Grace pro Walid Ismail numa discussão acalorada no programa do Sérgio Malandro, não me chama de irmão, brother. Não me chama de frère, brother. Bem, a gente segue na América Central, agora na Nicarágua, onde o Daniel Ortega dissolveu a Ordem Católica Franciscana no país. Pois é, ele dissolveu, na verdade, 17 ordens católicas da Nicarágua, dentre elas a Ordem dos Frades Menores Franciscanos,
que todo mundo conhece, é uma das mais conhecidas do mundo, é conhecida por fazer voto de pobreza, inclusive, né? Então, assim... Pelo hábito cinza. Isso aí. Então, assim, eu não sei se é a criação católica que eu tive falando, mas eu não consigo imaginar os franciscanos como uma ameaça, né? Eu realmente não consigo, tá? Assim, pra mim o franciscano, ele fica lá cuidando dos bichinhos e tal, pá, entendeu? Usam o cordão, né, na cintura. Lembrando que nós temos, não sei se ainda temos, né? Faz tempo que não dá notícia, nós temos um ouvinte que é um monge beneditino, né? Aqui no mosteiro de São Bento. São Bento, exatamente. Que inclusive mandou uma vez uma torta de pistache, que foi uma das coisas mais gostosas que eu já provei. Exatamente, se não me engano, era o monge Bruno. Mas então Ortega, né, continua essa repressão da Igreja Católica, e a gente já explicou um pouco aqui, né, a Igreja Católica na Nicarágua, em vários países latino-americanos, ela é politicamente muito forte, especialmente nos interiores dos países, tem ligação ali com a teologia da libertação, como a Silvia já explicou aqui no programa também, e ele tem se aliado com setores, né, neopentecostais, digamos assim. Bem, aí por fim a gente vai para o México, onde infelizmente tivemos um furacão que passou deixando um rastro de destruição e vítimas. Pois é, o furacão Otis, né, passou pelo México entre os dias 22 e 25 de outubro. Nós temos pelo menos 27 vítimas fatais, 4 pessoas desaparecidas. Ainda não há cálculos sobre os danos físicos, tá? Os ventos chegaram a 270 km por hora e os danos materiais devem ser bastante fortes para a economia mexicana, porque ele passou pela cidade de Acapulco, né, que é um dos principais destinos turísticos, né, do México. Inclusive, muita gente... É muito doido isso, né? Inclusive, não sei se a Silvia tem algo a relatar sobre isso por conta de toda a experiência dela com a América Latina, mas é muito curioso como o seriado, né, o trabalho do Roberto Bolanhos, né, o Chaves, une a América Latina. A maior parte dos tweets que eu vi sobre esse furacão foram pelo fato de que ele destruiu o hotel em Acapulco, onde é filmado o episódio de quando o Chaves viaja, que no Brasil saiu como Viagem pro Guarujá. Né? Acapulco, lá vou eu. Isso, que fica no estado de Guerreiro, na costa do Pacífico. Exatamente. Então, o hotel onde é filmado aquele episódio foi destruído pelo furacão, e ainda não se sabe, né, ainda não se fez a conta dos danos econômicos. O governo mexicano abriu 500 abrigos, tá, para as pessoas que ficaram desabrigadas, então foi bastante devastador. Tá? E outra notícia mexicana, antes da Silvia concluir e trazer eventualmente alguma história envolvendo Chaves, nessa semana também tivemos bastante episódios de violência também no estado de Guerreiro, tá? Com 22 pessoas mortas, incluindo 11 policiais, tá? Em 3 tiroteios separados, tá? No estado de Guerreiro, na cidade de Coyuca de Benítez. Tá? Então, enfim, 2 notícias tristes vindas do México. Eu preciso dizer que, enfim, sobre o Chaves não vou falar nada, porque quando eu abro boca sobre o Chaves não dá certo. Mas por quê? Como assim? Ela já foi cancelada. Já foi cancelada. Eu não sabia disso. Chaves, Cuidado que a gente vai acabar perdendo ouvintes. Mas sim, eu já presenciei um furacão em Acapulco. Uma vez eu estava fazendo uma viagem, que era uma viagem para fazer matéria de turismo em Acapulco, justamente convidada ali para ver os hotéis. Tem outras personalidades além do Bolanhos passaram por ali, como por exemplo Elvis Presley, gravou fez aquele famoso filme em que ele se joga de uma pedra, enfim, é todo um desafio, esse desafio de fato existe, e a viagem era toda para conhecer essa Acapulco e toda a sua mística. E lá pelo 3º ou 4º dia, a gente estava, um grupo de jornalistas ali, perto da piscina, conversando, relaxando, tinha acabado o dia de trabalho, e começou a ficar tudo
assim, escuro, ventania, nós fomos mandados para os quartos e vimos ali quer dizer, não vimos nada, na verdade, você não vê nada. Você fica no meio de uma fumação ali, de água, deu medo, mas foi considerado um furacão simplesinho. E eu, curiosa, quis saber o que isso causava na cidade. E aí sim eu entendi um pouco a dinâmica da cidade de Acapulco, que tem uma parte que é virada para o mar, obviamente, onde estão todos aqueles hotéis de várias décadas ali, incrustados na pedra, e do outro lado você tem a cidade onde moram os trabalhadores desses hotéis, que são de materiais de construção precários, e tinha havido deslizamentos e muitas mortes. Então você vê ali a desigualdade, né? Acapulco é uma cidade toda glamurosa no meio do estado de Guerreiro, que é um estado super pobre. Bem, Silvia, e para fechar esse bloco, fica aqui o espaço para a sua dica cultural. Sim, bom, já que foi um banho de Argentina, uma imersão de Argentina muito grande essa semana, e já que aqui também se levantou a questão do que é o peronismo e para onde vai o peronismo, eu li um livro esses dias lá em Buenos Aires, um livro em inglês que tem tradução para o espanhol, que se chama Perón and the Enigmas of Argentina, ou seja, Perón e os Enigmas da Argentina. É um livro antigo, já dos anos 80, e eu sempre gosto de ler esses livros de gringos sobre o peronismo e sobre a Argentina, porque eles oferecem um olhar de fora, tendo vivido na Argentina nos anos do Perón. O nome do autor é Robert D. Krassweiler. Eu fiz uma pesquisa aqui, tem na estante virtual, tem no AB Books. É um livro de sebo, né? Mas é muito interessante porque conta a história do Perón, mas não é só a história do Perón, é um pouco Perón em sua época, sabe? Enfim, vai mostrando como as forças políticas foram se reorganizando com o peronismo nascendo, assim. É muito interessante.